Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é Guerra Fria. Como é um assunto muito extenso, eu criei uma playlist específica para a Guerra Fria. Nós já temos vídeo de introdução, Guerra do Vietnã, já temos questões como Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. E agora nós vamos falar do início do fim da Guerra Fria e no próximo vídeo finalizar de vez esse assunto que é bastante extenso. Mas, antes da gente continuar a falar de Guerra Fria, eu tenho um recadinho para dar para vocês. É com muito prazer que eu anuncio que esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Noslen, um professor sensacional do YouTube que ensina português, redação, gramática de um jeito muito divertido. Se eu fosse vocês, já conhecia a plataforma de um querido amigo aqui do Historizando. Para então falar do início do fim, eu vou falar de um evento que marcou bastante a União Soviética nessa época. Em 1953, a morte do Stalin vai interferir bastante em questões políticas, econômicas e culturais da região. Nikita Khrushchev vai assumir então a posição de liderança do Partido Comunista e assumindo essa liderança ele começa com a chamada desestalinização. Pois é, ele então vai denunciar inúmeros crimes que o governo do Stalin cometeu, como perseguições, torturas, assassinatos, as questões de campo de trabalho forçado, entre outros. Tudo isso vai transformar a imagem do Stalin tanto internamente quanto externamente, já que todas essas denúncias vão ser espalhadas pela mídia externa. Além então da desestalinização, a gente tem algumas medidas de Nikita Khrushchev, como amenizar as questões de censura, diminuir o poder da polícia política e também fechar os campos de trabalho forçado. Todas essas medidas fazem com que os Estados Unidos, então, tenham um outro olhar sobre a liderança de Nikita Khrushchev e, inclusive, instala-se a chamada coexistência pacífica. Nessa coexistência, o Nikita Khrushchev vai fazer uma visita, então, para o presidente dos Estados Unidos da época, que é o John Kennedy. Nós temos algumas reuniões para resolver questões de armamentos nucleares, para, inclusive, amenizar a produção deles nas duas potências. Porém, essa coexistência pacífica não dura muito tempo, já que nós temos a famosa crise dos mísseis. Já ouviu falar? Tem um filme do X-Men muito legal que consegue dramatizar esse evento junto então com os mutantes, o chamado X-Men First Class, particularmente o meu preferido da saga dos X-Men. E você, gosta de X-Men? Qual que é o seu filme preferido? Comenta aqui embaixo pra mim, e se você não gosta dos X-Men, conta pra mim também qual é o seu super-herói ou super-heroína preferido. Foram então 13 dias de muita tensão em outubro de 1962. A União Soviética instala mísseis em Cuba, e se você não sabe por que Cuba estava do lado da União Soviética, aconselho o vídeo de Revolução Cubana. E enquanto isso, os Estados Unidos instalam mísseis na Turquia, fazendo com que ambos tenham zonas estratégicas com mísseis apontados para os seus chamados inimigos. Toda essa tensão envolve também o medo de se instalar uma nova guerra mundial e agora muito mais perigosa porque envolveria armamentos nucleares. Porém, essas duas potências fazem um acordo e acaba-se esse momento de tensão quando é retirado os mísseis tanto de Cuba quanto da Turquia. E aí também se coloca um novo meio de comunicação entre as duas potências, o chamado telefone vermelho. Esse telefone estava instalado tanto na Casa Branca quanto no Kremlin e tinha então contato dos dois líderes ali diretamente. Pós-crise dos mísseis e até mais ou menos meados da década de 80, é-se utilizado um termo chamado détente, um termo francês para designar a palavra relaxamento. Na verdade, esse termo indica então uma questão de redução de tensões entre as superpotências da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Nikita Khrushchev, com todas as atitudes que ele toma, vai sofrer uma oposição muito forte da ala conservadora do Partido Comunista. Então, ele vai sofrer problemas como, por exemplo, a questão do rompimento sino-soviético, o rompimento da China com a União Soviética.
A China, com a Revolução Chinesa, que já tem aqui no canal, coloca o Mao Tse-tung na liderança e Mao Tse-tung tinha mais proximidade com questões stalinistas. Bom, ele tinha uma visão um pouco diferente com relação ao Stalin, mas ele também tinha similaridades. E com todas as medidas que o Khrushchev vai tomar na União Soviética, o Mao Tse-tung não vai ficar satisfeito e vai romper relações com a União Soviética. Esse rompimento acontece na década de 60 e o Mao Tse-tung tinha a intenção, inclusive, de transformar a China na liderança, então, desse bloco socialista. Porém, não dá muito certo porque só a Albânia mesmo vai apoiar, então, a China nesse rompimento, fazendo com que a União Soviética ainda tenha o maior apoio do bloco socialista. Os Estados Unidos se aproveitam um pouco, então, desse clima de tensão e permite a participação da China na ONU, aumentando, então, as divergências entre China e União Soviética. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, esse rompimento entre China e União Soviética também gera consequências, já que o Partido Comunista Brasileiro vai se fragmentar e formar também o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil vai ter, então, tendências mais maoístas. Por isso que é muito comum a gente ouvir falar em stalinismo, maoísmo, leninismo, trotskismo. Tudo isso são diversificações dentro, então, das questões marxistas, do socialismo. São formas diferentes de interpretar e de colocar em prática o que o Marx falava sobre as questões socialistas. Em 64, devido toda a oposição que Khrushchev sofreu, ele vai acabar sendo deposto e vai assumir um novo líder, chamado Leonid Brezhnev. Perdão o meu russo, o meu francês, mas eu não falo essas línguas, tá, galera? Brezhnev vai acabar, então, voltando com muitas das medidas repressivas do stalinismo, vai concentrar muitas questões industriais em questões de indústria pesada e indústria militar, e, consequentemente, isso vai gerar uma queda de produtividade na economia, devido a essa concentração em questões militares e de repressão. É nesse período também que é conhecida a chamada doutrina Brezhnev. Nessa doutrina é muito utilizada a força bélica da União Soviética para controlar as fronteiras e controlar os países, tanto internamente como até mesmo externamente em alguns casos. Nós temos dois momentos que exemplificam a doutrina Brezhnev. Um deles é a Primavera de Praga, de 68, que acontece em manifestações pacíficas para a democratização da Tchecoslováquia. Nós temos um grande líder surgindo, então, na Tchecoslováquia e auxiliando esses protestos para uma democratização do país. Porém, é utilizado o famoso Pacto de Varsóvia, que, se você não conhece, aconselho um vídeo de introdução sobre Guerra Fria. O Pacto de Varsóvia são questões de defesa militar da União Soviética que vão atuar tanto internamente quanto externamente. Nesse caso, internamente vai reprimir toda essa questão da Primavera de Praga com bastante violência. Outro exemplo seria a Guerra do Afeganistão de 1979, também conhecida como Vietnã Soviético. É conhecido dessa forma pelas inúmeras mortes que a União Soviética acaba causando nessa guerra e também por ser uma guerra de guerrilhas dentro do Afeganistão. Tudo isso acontece porque em 1978 é instalado um governo socialista no Afeganistão, porém, muitos não concordavam com esse governo. Existiu também questões religiosas sendo retratadas nessa guerra, já que muitos no Afeganistão são islâmicos, porém os governos socialistas em sua maioria são ateus. Então nós temos tanto um problema com relação às questões econômicas, tanto com as questões religiosas. A União Soviética vai investir muito nessa guerra, aprovando então a instalação de um governo socialista no país, e os Estados Unidos acabam auxiliando os rebeldes com armamentos e treinamentos da CIA, por exemplo. Por incrível que pareça, sabe quem ganhou um treinamento exclusivo dos Estados Unidos? Já ouviu falar num tal de Osama Bin Laden?
Pois é, o mundo realmente dá voltas. Os Estados Unidos, então, para derrotar esse governo socialista no Afeganistão, vai auxiliar os rebeldes, incluindo o próprio Osama Bin Laden. Mal sabia os Estados Unidos no que eles estavam se metendo, não é mesmo? Como a doutrina Brezhnev era uma doutrina muito militarizada, acaba insistindo nessa guerra no Afeganistão, mesmo com inúmeras derrotas e mortes. Só que o Brezhnev acaba falecendo em 82 e assume Gorbachev, que vai tomar outra postura nessa guerra do Afeganistão. Os altos custos da guerra e o descontentamento da população fazem com que Gorbachev então tome a iniciativa da retirada da União Soviética nessa guerra em 1988. Os talibãs afegãos acabam assumindo o poder no Afeganistão e essa derrota foi extremamente pesada para a União Soviética, que já sofria problemas com a economia, mas esses gastos e mortes com certeza vão fazer a diferença na hora da queda da União Soviética. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o início do fim da Guerra Fria e no próximo vídeo a gente vai ver por que a Guerra Fria acabou. Não se esquece de conferir a plataforma do professor Noslen, que é um professor sensacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve se você não é inscrito no canal para ajudar o Historizando a crescer. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é o seu super-herói favorito e se tem a ver com os X-Men. Se tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Bem-vindos ao Historizando!